Olá, vamos então iniciar o nosso curso sobre o destino do agravo de instrumento após a prolação da sentença. É um curso voltado especificamente para essa temática, que é uma situação processual que ocorre com muita frequência no judiciário brasileiro. Então, o nome do curso seria Curso de Utilidade do Agravo de Instrumento após a prolação da sentença, ou Curso de Inutilidade do Agravo de Instrumento após a prolação da sentença. Ou também você pode chamar esse curso de Curso de Resolução do Agravo de Instrumento após a sentença, tá? Ou então, curso de tratamento do agravo de instrumento após a prolação da sentença. Beleza? Tá. Então, neste primeiro momento, vamos falar de uma visão geral sobre esta temática, né? Digamos que uma introdução a esta temática. Imagine, eu vou lançar aqui uma pergunta principal para instigar os senhores a raciocinar o problema que devemos resolver com este curso, né? Qual é o problema que se propõe a resolver neste curso? O problema é simples. Imagine que o autor propõe uma ação judicial contra o réu, né? E aí, ao longo da tramitação do processo, o juiz profere uma decisão cujo conteúdo é uma matéria agravável, né? Uma matéria que caiba a agravo de instrumento, lá do artigo 1015 ou de outro artigo de lei. E aí o juiz profere essa decisão, que é uma decisão agravável, e a parte prejudicada, o autor ou o réu, depende do caso, resolve interpor um recurso de agravo de instrumento. Nesse caso, o recurso de agravo de instrumento vai subir para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, e aí um órgão colegiado do Tribunal de Justiça ou do TRF será o responsável, né, terá a competência recursal para analisar esse recurso de agravo de instrumento. Beleza. Aí o processo, o agravo de instrumento, ele tem lá a tramitação, é gerado um novo processo lá no segundo grau, e ele tem a sua tramitação própria lá no segundo grau. Enquanto isso, lá embaixo no primeiro grau, o processo continua correndo e o juiz continua proferindo atos e atos judiciais, despachos, decisões e tudo mais, para que o processo fique pronto para fins de ser prolatada a sentença final de mérito. Beleza. E aí, em um determinado momento, o juiz realiza o julgamento daquele caso, né, o julgamento daquela ação, e decide o mérito daquele processo, decide o mérito dos pedidos que foram feitos na petição inicial. E aí, profere a tão aguardada sentença, né, que resolve o mérito. Depois que o juiz profere a sentença que resolve o mérito, verifica-se que o agravo de instrumento que estava pendente de julgamento lá no segundo grau ainda não foi julgado. Então, a pergunta que se faz nessa situação é: o que vai acontecer com o agravo de instrumento que está tramitando no segundo grau? O agravo de instrumento, ele cai, né? O agravo de instrumento perde o interesse e cai por terra, ou o agravo de instrumento permanece tendo o seu interesse, permanece
na fila de julgamento pelo segundo grau, né? Então perceba que o juiz deu uma decisão em cognição exauriente e a pergunta que se faz é se essa decisão vai derrubar o agravo ou se o agravo vai se manter lá no segundo grau para ser julgado em seu mérito, né? Então é uma pergunta interessante. Existem respostas doutrinárias que adotam a ideia de que o agravo tem que cair e a sentença vai transitar em julgado, e existem ideias doutrinárias que o agravo não vai cair, vai depender do caso concreto. Em alguns casos o agravo cai, em outros casos o agravo não cai, e que a sentença vai ficar esperando o trânsito em julgado do agravo para depois transitar em julgado, em uma espécie de efeito suspensivo implícito da sentença, do trânsito em julgado da sentença. Beleza? Então, assim, qual é a problemática que tem de ser respondida neste curso? E você vai aprender os argumentos por meio dos quais é possível responder essa problemática, né? O que vai acontecer com o agravo de instrumento que ainda não foi julgado pelo tribunal no segundo grau? O que vai acontecer com esse agravo quando o juiz de primeiro grau prolatar uma sentença de mérito, resolvendo o mérito da causa no primeiro grau? O que vai acontecer com esse agravo de instrumento? Esta é a pergunta. O agravo de instrumento vai cair, será arquivado, será julgado sem resolução do mérito? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta seria: o agravo de instrumento ele vai continuar na fila para ser julgado em seu mérito lá no segundo grau, e a sentença não vai transitar em julgado enquanto não transitar em julgado o agravo de instrumento. Essa seria a segunda resposta. No entanto, não é tão simples assim, não é uma questão muito objetiva, né? Não é tão simples. Para se responder a esta pergunta, primeiro devemos analisar todos os argumentos desta primeira resposta, e depois devemos analisar todos os argumentos desta segunda resposta. E o nosso curso ele vai tratar exatamente desta abordagem, né? Deixa eu ver se ainda temos tempo aqui. Ainda temos tempo. Então, vamos dar continuidade à nossa abordagem, tá? Primeiro eu vou trazer aqui a parte da doutrina, vou trazer uma parte da doutrina que entende que o agravo de instrumento o agravo de instrumento vai cair por terra, digamos assim. O agravo de instrumento vai cair. O agravo de instrumento vai perder a sua utilidade. O agravo de instrumento ele vai ser arquivado após um julgamento pelo segundo grau sem resolução do mérito, por perda superveniente do seu interesse processual ou de sua utilidade. A primeira doutrina, ela entende que é isso que vai acontecer com o agravo de instrumento. E essa primeira doutrina, ela é uma doutrina que é defendida aí por doutrinadores de renome no nosso Estado brasileiro. Eu posso citar aqui, por exemplo, um autor renomadíssimo entre os processualistas brasileiros, que é o famoso José Carlos Barbosa Moreira. Então, o José Carlos Barbosa Moreira, o pensamento dele é o seguinte: teve uma sentença pelo juiz de primeiro grau e o agravo ainda não foi julgado pelo segundo grau, então, nesse caso, o agravo deve ser arquivado sem resolução do mérito. O agravo cai. Em todos os casos, o agravo cai. Ponto final. Esse é o entendimento
do José Carlos Barbosa Moreira. Também temos outros autores que pensam igual o José Carlos Barbosa Moreira. Temos o caso do Humberto Teodoro Júnior. Humberto Teodoro Júnior entende exatamente desta forma. Se o agravo de instrumento não foi julgado pelo segundo grau, o segundo grau não precisa julgar mais o agravo de instrumento, o agravo de instrumento cai por terra. Outra personalidade que entende da mesma forma. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Teresa Arruda Alvim. Teresa Arruda Alvim entende exatamente igual o José Carlos Barbosa Moreira e exatamente igual Humberto Teodoro Júnior. Para esses doutrinadores, o agravo de instrumento vai cair por terra e ponto final, tá? Essa é a parcela da doutrina que entende que o agravo vai cair por terra, tá? Então aqui, inclusive, eu acho interessante, eu anotei aqui no material, que eu vou disponibilizar para vocês, eu anotei no material, eu anotei uma parte aqui da doutrina, especificamente lá do livro do Teodoro Júnior, né, do Humberto Teodoro Júnior. Eu vou ler aqui, eu faço questão de ler aqui a passagem do livro do Teodoro Júnior que diz que o agravo de instrumento ele vai cair por terra, tá? E nesse livro, inclusive, ele cita ali a própria autora Teresa Arruda Alvim Wambier, né? Então vamos lá, vamos falar aqui, vamos ler, né, as respeitáveis palavras de Humberto Teodoro Júnior. Ele diz o seguinte, ó, ele está falando ali de várias situações do agravo de instrumento e aí ele dá continuidade. Ele continua e ele fala: diversa, porém, é a sorte do agravo se o vencido na sentença deixar de interpor a apelação. Já então prejudicado restará o agravo, porquanto da inércia da parte perante o julgamento que põe fim ao processo, emana a coisa julgada, ou seja, torna-se imutável e indiscutível a solução dada à causa. Entre aspas, artigo 502 lá do CPC. E aí, o que o Humberto Teodoro Júnior continua lá na sequência? Ele continua falando, ó, aplica-se analogicamente a regra. Essa obra é de 2016, lá do Humberto Teodoro Júnior. Então, esses artigos são artigos do CPC de 2015, tá? Então, ele continua. Aplica-se analogicamente a regra do artigo 1000, lá do CPC, ou seja, a aceitação expressa ou tácita da sentença pelo vencido importa renúncia ao direito de recorrer. Ora, se a aceitação é superveniente ao recurso, o efeito sobre ele não pode ser diferente. Terá de ser tratado como desistência do agravo pendente. Aí continua o Humberto Teodoro Júnior. O princípio a ser observado é o que manda levar-se em conta o fato superveniente, o fato modificativo ou extintivo superveniente, que possa influir no julgamento da causa. Aí ele coloca, entre aspas, o artigo 493 do CPC. Aí continua, o autor continua, né? Parece claro que, deixando de apelar, o vencido aceita a sentença e a faz intangível pela força da coisa julgada. E aí continua o autor, né? Logo, terá adotado supervenientemente atitude incompatível com a vontade de manter o agravo contra a decisão interlocutória anterior à sentença que não foi impugnada. Aí beleza, aí ele continua lá, fala vários argumentos e no finalzinho ele encerra.
em doutrina merece destaque. O Humberto Teodoro Júnior que está falando isso aqui, essas são as palavras deles, ó. Em doutrina merece destaque a lição de Teresa Arruda Alvim, no sentido de que não pode prevalecer o agravo na espécie, porque escoados os 15 dias dentro dos quais a apelação deveria ter sido interposta, há, então, o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, resumindo, o Humberto Teodoro Júnior, ele vai lá, lê o livro da Teresa Arruda Alvim, uma doutrinadora renomadíssima aqui no Brasil. E aí o Humberto Teodoro Júnior verifica que a Teresa Arruda Alvim pensa da mesma forma que ele. E o que o Humberto Teodoro Júnior está falando aqui? Ele está falando assim, ó, se o autor ou o réu agrava de instrumento de uma decisão interlocutória no meio do processo, e lá no fim desse processo, o agravo ainda não é julgado pelo tribunal, mas o juiz julga o mérito do processo no primeiro grau, mesmo não havendo julgamento no agravo instrumento, e aí, se o autor ou o réu, né, o agravante, resolve simplesmente não impugnar, não recorrer, não apelar da sentença, nesse caso, o que vai acontecer com o agravo de instrumento? O agravo de instrumento, obrigatoriamente, será arquivado. O agravo de instrumento deve ser arquivado sem resolução do mérito. E qual é o motivo disso? O motivo disso é que tem um artigo no CPC, o artigo 1000, que diz que da sentença cabe apelação. Então, se o juiz proferiu uma sentença e ninguém interpôs uma apelação, a sentença transitou em julgado. Se a sentença transitou em julgado, eu não tenho mais o que discutir naquele processo. Então, eu vou lá e arquivo o agravo, porque o agravo não está discutindo mais o mérito, o agravo está discutindo a decisão interlocutória. Ou seja, o que a Teresa Arruda Alvim e o Humberto Teodoro Júnior e o José Carlos Barbosa Moreira entendem é que deve ser aplicada a teoria da cognição, né? Então, o que significa a teoria da cognição? Só para aprofundar um pouquinho. A teoria da cognição, ela diz assim, olha, quando o juiz profere uma decisão agravável, o juiz exerce cognição sumária. É uma cognição ali provisória, uma coisa precária, né? Ele pode mudar de entendimento depois. É uma cognição sumária. Não resolve o mérito em definitivo. Beleza. Quando lá na frente o juiz de primeiro grau profere uma sentença, ele vai decidir o mérito da causa em definitividade. Então, quando o juiz profere uma sentença, ele não está exercendo a cognição exauriente que ele exerceu lá na decisão interlocutória. Não. O juiz está exercendo a cognição... Quando o juiz prolata uma sentença, ele não está exercendo a cognição sumária que ele exerceu lá na decisão interlocutória. Diferente. Ele está exercendo uma cognição diferente, totalmente diferente. Na sentença, o juiz está exercendo uma cognição exauriente. Ele está exaurindo o mérito da causa. Então, essa teoria da cognição, né, significa que a cognição na interlocutória é uma cognição sumária e a cognição na sentença é uma cognição exauriente. Então, como se trata de cognição de profundidade diferente, né, a profundidade da sentença é bem maior do que a profundidade da decisão interlocutória, porque a sentença analisou todos os fatos, analisou todas as provas, etc, etc. Então, com base nessa teoria da cognição,
a sentença ela é mais profunda do que a decisão interlocutória. Então, se o agravante, se o autor ou o réu, ou o agravante, não recorrer da sentença, então a cognição exauriente foi exercida e as partes concordaram com essa cognição exauriente, concordaram com a sentença. Então, se as partes concordaram com a sentença, a cognição exauriente vale mais que a cognição sumária. Então, a cognição exauriente é suficiente para derrubar o agravo, porque o agravo está impugnando apenas uma cognição sumária. E a cognição exauriente vale mais do que a cognição sumária, porque é mais profunda do que a cognição sumária. Deu para entender? É um pouco complexo, mas se você analisar com calma, você vai acabar entendendo, sim, essa situação aqui exemplificativa. Tá? Então, o Humberto Teodoro Júnior e o José Carlos Barbosa Moreira e a Teresa Arruda Alvim, tendo esse pensamento da teoria da cognição exauriente, eles entendem que se o agravante não entrar com nenhum recurso contra a sentença, o agravante está concordando com a sentença. Então, o agravante está renunciando tacitamente ao direito de recorrer. Ou então está desistindo do direito de recorrer se ele já tiver interposta a apelação. Né? Beleza. Então, trata-se ali de disposição de direito pelo agravante, né? Então, nesse caso, o agravo vai cair por terra. Esse é o pensamento desta primeira parte da doutrina. É um pensamento respeitável, né? É um pensamento baseado em dispositivos expressos lá do CPC, porque tem um artigo do CPC que fala que se a parte desistir do recurso, o recurso vai cair, ou se a parte renunciar ao direito de recorrer, não haverá recurso, o processo vai transitar em julgado, a sentença vai transitar em julgado, né? Existem esses dispositivos ali no nosso Código de Processo Civil, tá? Então eu espero que você tenha entendido o fundamento dessa primeira teoria, né? Então, essa teoria, essa doutrina defende a queda do agravo, se a parte não apelar, e defende isso com base na aplicação da teoria da cognição, né? Teoria da cognição. Bom, só para finalizar essa nossa primeira parte, esse nosso primeiro bloco da nossa abordagem, eu vou citar aqui um precedente que adotou a teoria do José Carlos Barbosa Moreira, do Humberto Teodoro Júnior, da Teresa Arruda Alvim, e adotou essa teoria da cognição, tá? Esse precedente é da terceira turma do STJ, tá? A terceira turma do STJ, em 20 de outubro de 2015, essa turma do STJ adotou esse pensamento e proferiu o julgamento aqui em um recurso lá no STJ. E a ementa desse julgamento diz o seguinte, olha, eu vou ler expressamente como está na ementa, a parte mais importante, né, para a nossa aula. Diz assim, primeiro eu vou falar o número do recurso, ó. É um agravo regimental no recurso especial número 1.485.765 de São Paulo. Depois eu vou colocar aqui no vídeo, eu vou listar aqui no vídeo a numeração exata desse recurso, tá? Mas aí a terceira turma do STJ, em 20 de outubro de 2015, ela disse o seguinte, ó.
a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Ou seja, o STJ ele adotou exatamente o pensamento dessa primeira parcela da doutrina do José Carlos Barbosa Moreira. O STJ falou bem assim, olha, eu estou analisando um caso que tinha um agravo de instrumento, que estava combatendo uma decisão interlocutória que tratava de matéria agravável, ponto. Depois veio uma sentença que realizou a cognição exauriente e resolveu o mérito da causa. Então, nesse caso, quando acontece a prolação da sentença, todas as decisões que foram agravadas, todas essas decisões aí foram substituídas pela sentença. Porque é uma cognição exauriente, não é mais uma cognição sumária, né? Aí, nesse caso, o agravo de instrumento que estava discutindo aí aquela decisão interlocutória, o agravo de instrumento vai cair por terra, né? O agravo de instrumento vai perder o seu objeto, vai perder a sua utilidade, vai perder o seu interesse processual de forma superveniente. E aí, a terceira turma do STJ entendeu que o agravo deveria ser arquivado sem resolução do mérito. Beleza? Então, eu acho que eu consegui, de forma singela, né? Claro que eu não esgotei aqui todos os argumentos, não esgotei toda a matéria, mas eu acho que eu consegui, espero, na verdade, que eu tenha conseguido demonstrar para os senhores e para as senhoras o que essa doutrina aí, o que essa doutrina do José Carlos Barbosa Moreira, Teresa Arruda Alves, Humberto Teodoro Júnior e esse julgado da terceira turma do STJ de 2015, né, outubro de 2015, 20 de outubro de 2015, eu espero que eu tenha conseguido, espero realmente que eu tenha conseguido demonstrar que esses juristas aí adotaram a cognição, a teoria da cognição para entender que o agravo de instrumento vai cair por terra, né? Então, eu vou fazer uma pausa e daqui a pouco eu volto para dar continuidade a esse nosso curso, né? Esse nosso curso, como você viu, ele vai tratar do destino do agravo de instrumento após a prolação da sentença de mérito, né? O que acontece com o agravo de instrumento após a prolação da sentença de mérito? A gente já respondeu essa pergunta em conformidade com o que uma parte da doutrina ensina. Agora, a gente vai dar continuidade ao curso e dar uma olhada nas nuances, né, dessa temática. Então, daqui a pouco a gente volta.